Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Graças a Deus, porque esta também é a nossa situação. Também não somos dignos de estar aqui, não somos dignos de prestar culto ao Senhor. Mas graças ao sacrifício de Jesus em nosso lugar, somos perdoados e podemos estar aqui atendendo a um chamado do Espírito Santo que nos traz até esta casa para cultuar e louvar ao nosso Deus. Vamos fazer isso cantando o hino de número 11. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças, Senhor Deus, te damos porque podemos estar aqui reunidos, Senhor Deus, na tua casa para te louvar e te glorificar, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque mesmo não sendo merecedores, Senhor Deus, não somos dignos, Pai, de estar aqui. O teu Espírito, Senhor Deus, e o teu perdão nos atinge e o teu Espírito nos move e nos traz até aqui, Senhor Deus.
Te agradecemos por esta noite, Senhor Deus, por este dia que o Senhor já nos concedeu, Pai. Que todas as pessoas que estão aqui, Senhor Deus, ao saírem deste trabalho, deste culto de louvor a Ti, Senhor Deus, possam sair engrandecidas, Senhor Deus, possam sair melhores, Senhor Deus, aperfeiçoadas daquilo tudo que aqui se passar e daquilo que nós ouvimos de Ti, Senhor Deus. Fica conosco, abençoe esse culto, Senhor Deus, porque ele é feito para Ti. Perdoa os nossos pecados, é em nome de Jesus que te pedimos, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, irmãs, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da igreja de uma cidade chamada Filipos, que hoje não existe mais. Esta cidade ficava na Turquia e hoje só restam dela ruínas. E o mais importante a respeito de Filipos é o que nós encontramos aqui conservado na palavra do Senhor, esta carta que Paulo escreveu aos crentes daquela igreja. Vamos ouvir com atenção essa leitura. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante à semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amor fraternal e humildade. Este é o conteúdo deste trecho que nós lemos nesse instante. Amor fraternal é o que devemos ter uns para com os outros, especialmente entre os irmãos que têm Cristo como o irmão maior. E humildade é a virtude que sustenta todas as outras. Vamos orar neste instante, buscando a presença de Deus e tendo um momento de contrição e de comunicação, de comunhão com Deus através da oração. Oremos. E se tornar
destra me susterá. Pousarei nos braços de Deus. Ó Senhor nosso Deus, Tu nos conheces, Tu conheces tudo sobre a nossa vida, conheces o nosso deitar, o nosso se levantar, e antes mesmo que nós tivéssemos nascido, a Tua sabedoria já escrutava e sondava o nosso ser. Por isso, Senhor, nós sabemos que nada podemos esconder de Ti. Nada pode ser oculto aos Teus olhos. Tu conheces o que presta em nossa vida e Tu conheces também aquilo que é reprovável. Portanto, Senhor, nós não podemos senão nos humilhar diante de Ti, pedindo que Tu sustentes o nosso ser na Tua misericórdia e na Tua imensa bondade, pois sem o Teu sustento, sem a Tua graça, a nossa vida não tem sentido, a nossa vida se perde. Nós Te pedimos, ó Deus, que sustentes a vida do Teu povo em todo o lugar, em todas as condições, dando a cada um dos Teus filhos a certeza do Teu cuidado, da Tua presença. Nós estamos muito bem, nós passamos bem a nossa vida, mas há pessoas que, por este mundo afora, como testemunhas do Teu Evangelho, sofrem, padecem, são perseguidos, presos, açoitados, e nós queremos, ó Deus, nos humilhar na Tua presença e Te suplicar em favor do Teu povo que sofre pela justiça do Teu nome. Abençoa, Senhor, cada vida para que todos estejam vivendo segundo o Teu plano e fazendo a Tua vontade. Abençoa cada pessoa aqui presente. Tu conheces a vida de cada um de nós, Tu conheces os nossos planos, Tu conheces as nossas aflições, Tu sabes, ó Deus, aquilo de que temos necessidade e, portanto, é nas Tuas mãos que nós nos encontramos para que sejamos guiados por Ti, usados por Ti para o Teu serviço e, no interesse do Evangelho de Cristo, nós sejamos utilizados pelo Teu Santo Espírito para testemunhar e para glorificar o Teu nome. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça, o Teu favor, a Tua bênção. Nós Te suplicamos em nome de Cristo Jesus, o nosso querido e amado Salvador, que nos ensinou esta oração que também agora fazemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis vos sentar. Mesmo assentados, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 92 e vamos fazer a leitura conjunta dos 5 primeiros versículos. Salmo 92, de 1 a 5. Vamos ler todos juntos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade,
com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Quando eu ainda estudava na faculdade, já há bastante tempo, estudei na área de, na época se chamava processamento de dados, né? Hoje se chama tecnologia da informação. Eu ouvia falar de internet, e era uma coisa que ainda estava no meio assim de pesquisa, coisas de estudantes ou de malucos, né? E hoje em dia, praticamente todos têm um computador na sua casa, têm acesso à internet, têm talvez o seu perfil lá no Facebook, um e-mail, praticamente todos. E a internet realmente nos trouxe muita coisa boa e tem facilitado muito a nossa vida. Mas também o diabo tem se aproveitado e se utilizado também da ferramenta. Muita coisa ruim vem através da internet. Eu tenho, nos últimos dias, passado por uma situação que tem me incomodado, porque eu não achei jeito ainda de contradizer ou de rebater. Eu tenho um colega, não é um amigo, mas um colega que trabalhou comigo, e ele, eu nem sabia, mas tenho visto através do Facebook, ele é membro de uma associação dos ateus e agnósticos. E ele tem postado muitas coisas que agora, até por tê-lo ali na minha lista, né, eu tenho visto as postagens, e é impressionante. Eu nunca havia convivido com uma pessoa efetivamente se dizendo ateu e radical, o tipo de coisa que é postada. Ou seja, praticamente buscam na Bíblia situações e versículos, né, que a eles realmente parece algo absurdo e que nós crentes cremos naquilo. É interessante que esse texto que nós lemos termina dizendo, né, os teus pensamentos, que profundos. E o versículo 6, pastor, me dê a liberdade, complementa dizendo, o inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ou seja, é pelo Espírito que nós entendemos e compreendemos as coisas de Deus. Do modo racional, nós não entendemos. E é por isso que nós estamos aqui participando de um trabalho numa igreja, é por isso que dedicamos tempo das nossas vidas prestando culto ao Senhor na igreja, em casa, em reuniões de núcleo. É por isso que alguns vão além, têm uma responsabilidade dentro da igreja. E é por isso também que nós estamos aqui cantando louvores ao Senhor. Eu imagino que uma pessoa dessas, quando ouve um grupo cantar um louvor, não entende porque nós estamos fazendo isso. E nós temos que saber. Nós temos que saber que estamos aqui cantando louvores ao Senhor, porque Ele tem feito muito por nós, porque bom é render graças ao Senhor. Certamente, se Ele não entende essas coisas mais fáceis, Ele também não vai entender por que é que nós consagramos parte dos recursos que Deus nos entrega, né? Por que nós devolvemos isso para o trabalho da igreja e para a obra do Senhor. É também com a mesma fé que nós temos que fazer isso. Nós não podemos fazer isso por uma obrigação, ou por uma regra, ou mesmo fazer sem saber o porquê estamos fazendo. Se você tem dúvidas a respeito de dízimo, de ofertas, procure um dos oficiais da igreja, procure um pastor, certamente você vai ser esclarecido e vai participar desse trabalho de uma forma bem mais alegre. E esse é o momento. Nós vamos agora escutar um louvor pelo nosso conjunto coral. Antes disso, nós vamos cantar louvores aqui, né? E no momento que o coral estiver cantando, os nossos diáconos vão estar recolhendo os dízimos e as ofertas para você que veio preparado no dia de hoje para isso. Boa noite, gente. Essa primeira música que a gente vai cantar, tem um trecho dela que fala, que pede, a letra pede para que Deus abra os nossos olhos para ver quem Ele é. E esse é o meu convite para você nessa noite, para que, enquanto a gente cante isso, que a gente esteja orando, para que Deus possa abrir os nossos olhos para a gente ver quem Ele é, para a gente entender um pouquinho mais dele. Vamos ficar de pé para a gente cantar isso?
Essa música fala que a gente veio aqui para adorar. E a partir do momento que Deus abre os nossos olhos e permite que o nosso coração entenda quem Ele é, a gente pode estar aqui só para adorar em todo o tempo a Ele. Amém? Nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Como o presbítero Antônio Carlos falou, a gente não está só cantando. Cantar, qualquer um poderia, mas isso que a gente faz tem um significado muito maior. E quando a gente entende isso, as coisas passam a ser diferentes e, como a gente cantou agora, a gente passa a enxergar o louvor de uma maneira diferente. O texto que a gente leu mais cedo no culto, ele fala que Jesus recebeu o nome acima de todo nome, que diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. E é isso que nós estamos fazendo agora. Essa música é muito bonita e ela fala sobre os vários nomes de Deus e tudo que Ele é para nós. Mas a gente não está só cantando isso, amém? Porque essa é a verdade da nossa vida. Todos esses nomes de Jesus, tudo isso que a gente canta para Deus é como Ele age nas nossas vidas. Então, com um coração jubiloso, vamos cantar isso, todos esses nomes exaltados que Ele tem. Vamos começar essa música do refrão?
Ele é o meu Senhor. Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, meu Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, meu Emanuel, E é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, meu Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém. Esse Deus pelo qual a gente vive, Ele nos sustenta em todo o tempo. E não importa as nossas circunstâncias,
eu acredito que a graça dele é mais do que o suficiente. Por amor, ele resolveu nos dar esse favor que a gente não merecia. Mas é por causa disso que a gente pode cantar que, independente daquilo que a gente tem vivido, a graça dele nos basta. Amém? Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça, tua graça. Força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou por tua graça. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça, tua graça, clareia minha visão, és força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou por tua graça, por tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou por tua graça, por tua graça. A igreja pode se assentar. Vamos continuar louvando o nosso Deus através do nosso coral e também com a consagração dos nossos dízimos e das ofertas. O caminho do Senhor é perfeito.
A palavra do Senhor é provada, a palavra do Senhor é provada. Vale a pena escutar sua voz ali falar, vale a pena sempre ouvir sem desistir, caminhando com Jesus e viver em sua luz, seu amor e sua paz sentir. Ele é escudo para todos os que nele buscam refúgio, caminhando com Jesus e viver em sua luz, seu amor e sua paz sentir. Caminhando com Jesus e viver em sua luz, seu amor e sua paz sentir. Vamos colocar em pé. Eu também convido as crianças a virem aqui à frente com aquilo que sobrou dos tios, né? Depois dessa semana de escola bíblica. Estou vendo a Luciana, estou vendo mais algumas aqui, né? Sobreviveram, estão todos aí, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é quem nos criou, o Senhor é quem nos sustenta, Senhor Deus, é o Senhor quem nos resgata, Pai, do pecado, Senhor Deus. E te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor já abriu a nossa mente, o nosso coração e a nossa visão, Senhor Deus. Mesmo que falhos, imperfeitos, Senhor Deus, e ainda vivendo no meio do pecado, Senhor Deus, algumas vezes não compreendemos os teus pensamentos tão profundos, Senhor Deus. Mas somos gratos, Pai, porque o Senhor tem derramado o teu Espírito sobre nós para que possamos, Pai, a cada dia nos aproximar mais e mais de Ti, Senhor Deus. E te pedimos perdão quando nisto falhamos, Senhor Deus. Te agradecemos pelos aqueles que contribuíram hoje para os trabalhos aqui da Tua casa, Senhor Deus. Te agradecemos porque nunca tem faltado, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor tem muito mais guardado e reservado para o crescimento da Tua obra, Senhor Deus. E te pedimos que esses recursos que aqui estão sejam bem aplicados, sejam bem dirigidos de acordo com a Tua vontade e com o Teu plano, Pai. Te pedimos também agora, Senhor Deus, pelo culto infantil, Senhor Deus, que a mensagem de que eles vão receber, Senhor Deus, também seja gratificante, assim como aquela que nós vamos aqui receber pelo pastor Juarez, Senhor Deus. Que seja para o nosso crescimento, para a nossa satisfação, Senhor Deus, mas principalmente para a Tua honra e glória, Pai. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme João, capítulo 3. Nós leremos do verso 1 ao 21. João 3, 1 a 21. Como sabemos, o Evangelho de João difere dos 3 primeiros evangelhos, chamados de sinóticos, na forma como ele apresenta a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus. João não se detém em informações a respeito
do nascimento de Jesus, da sua infância, anúncios angelicais, apresenta a Cristo como Verbo eterno de Deus que se encarnou, e logo passa a desenvolver narrativas de acontecimentos que tiveram lugar no ministério de Jesus. No capítulo 2, nós temos o primeiro dos sinais de Jesus, com o qual ele deu início ao seu ministério lá em Caná da Galileia, onde ele participava de uma cerimônia de casamento. Transformou água em vinho. E já na sequência, no capítulo 3, nós temos a entrevista que Jesus concedeu a um homem chamado Nicodemos, com quem vamos nos avistar nesta noite e eventualmente até nos identificarmos com ele em algumas coisas. Assentados como nos achamos, mas em uma só voz vamos proceder a essa leitura, capítulo 3, 1 a 21. Leamos todos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê, não... Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deus abençoe a leitura que fizemos e a meditação que haveremos de fazer sobre a instrução e iluminação do seu Santo Espírito. Versículo 2: de noitinha, Nicodemos foi ter com Jesus, e na sua saudação assim se pronunciou: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Sabemos. O que é que nós sabemos? O que é que a gente sabe de verdade? A frase já se tornou universal. Só sei que nada sei. Quanto mais eu sei,
mais eu sei que preciso conhecer mais coisas. Parece que o volume de informações nunca acaba, nossa mente, incrivelmente, vai recepcionando conhecimentos e informações. Mas atente para o que eu vou dizer agora, vai ficar aí na tela. O que não sabemos revela muito mais acerca de nós mesmos do que aquilo que nós sabemos. De tal maneira que a gente até precisa saber o que não sabe ainda. Nicodemos chegou diante de Jesus e, para se apresentar, desculpa a expressão, como alguém sabido, ele diz: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Eu queria pontuar algumas coisas, primeiramente, que Nicodemos sabia. Com certeza ele sabia. A primeira coisa é que Nicodemos sabia tudo acerca da sua religião. Que religião era a de Nicodemos? Ele era um judeu. Ele tinha fé em Javé. Ele dava crédito às Sagradas Escrituras, no caso do Velho Testamento. O Novo ainda estava sendo composto. Ele poderia perfeitamente congregar numa igreja evangélica dos nossos dias, porque nós adotamos a Bíblia como única regra de fé e prática. Talvez pararia por aí a sua adesão ao movimento evangélico. Mas Nicodemos era de um segmento dentro do judaísmo muito específico, o farisaísmo. E, calma, não se apresse em criticar, em já tomar o termo num sentido pejorativo. O farisaísmo, como expressão religiosa, era muito sério. Era muito digno de credibilidade e de confiança. A marca essencial do farisaísmo era o estrito cumprimento da lei. O fariseu não tergiversava na lei. Ele não lia uma passagem e dizia: bom, isso aqui não é bem assim no nosso tempo agora, isso tem que ser visto de outro ângulo. Não. Para ser um fariseu de verdade, era preciso atentar cuidadosamente para as indicações das Escrituras Sagradas. E na medida em que este homem se apresenta nesta condição, com certeza, ele sabia muito bem as coisas acerca da sua religião, os preceitos, os princípios, as expectativas, os deveres religiosos, a agenda a ser cumprido no objetivo de ser realmente um bom fariseu. Mas a Bíblia traz mais informações acerca de Nicodemos que nos ajuda a saber outras coisas que ele sabia com certeza. Ele não apenas sabia tudo acerca da sua religião, mas ele sabia tudo acerca da política da sua religião, porque ele pertencia ao quadro mais elevado do farisaísmo. Ele era um príncipe dos judeus, aqui chamado de principal, mas ele formava o conjunto da liderança. E talvez entre os muitos líderes que Israel tinha, ele tinha um destaque maior ainda. Com certeza era um homem muito estudioso, era um homem muito aplicado ao conhecimento daquilo que ele havia abraçado, mas ele não chegou a esta posição sem descurar da questão política intrincada que muitas vezes acontece nos escaninhos das religiões. Ele estava lá também porque sabia dos conchavos que eram necessários ser feitos. Ele conhecia os mecanismos sutis que provavelmente o colocariam na posição em que ele estava. Ele não chegou a tal posição sem atender, quem sabe, a vários interesses. Ele sabia tudo acerca da sua religião, ele sabia tudo acerca da política da sua religião, e tem uma terceira informação importante: ele sabia alguma coisa acerca de Jesus, que até aqui não entrou Jesus em nada, mas ele mesmo faz questão de dizer que sabia. A primeira coisa que ele sabia acerca de Jesus é que Jesus era um rabi, de onde rabino, e que significa mestre. Havia muitos mestres em Israel. Os mestres eram reconhecidos porque eles formavam um grupo de seguidores, geralmente chamado de discípulos. O ministério de Jesus, de ser reconhecido como um mestre e ter discípulos, não era inusitado. Havia muito disso. E alguns tinham grupos muito mais significativos do que o que Jesus conseguiu reunir
Ao que se sabe, a rigor, Jesus teve 12 discípulos. Outros rabis foram muito mais eficientes em arregimentar forças. Mas, de qualquer forma, Nicodemos reconheceu, sabia que Jesus era um mestre, digno de ser ouvido, digno de ser atendido, digno de se prestar atenção ao que ele dizia para entabular algum tipo de diálogo. Foi com esse objetivo que ele foi prestar uma visita a Jesus, mesmo que já no escurinho da noite, né? Lá não tinha energia elétrica, era mais assim, sutil esta visita, mas ele sabia isto a respeito de Jesus. Mas ele sabia mais do que isso. Ele sabia que Jesus era um rabi, ele sabia também que ele era Deus, porque ele diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Este vindo da parte de Deus, essa procedência, faz uma ligação àquilo que já no primeiro capítulo João fez questão de registrar. Ele diz no primeiro versículo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Com certeza isto era uma dúvida ainda no coração de Nicodemos. Ele foi lá tirar a prova dos 9. Ele ainda, podemos afirmar, sabia que Jesus revelava sinais autênticos desta sua procedência, porque o versículo 2 é complementado com esta informação: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Você faz sinais, milagres, prodígios, você transformou a água em vinho, outras coisas que não estão relatadas nos evangelhos foram objetos da manifestação poderosa de Jesus, e isto suscitou em Nicodemos este conhecimento. Tudo isso Nicodemos sabia, mas estas coisas revelam menos a respeito de Nicodemos do que a outra seção, que são as coisas que Nicodemos desconhecia, que Nicodemos não sabia. Vamos a elas. Nicodemos não sabia nada acerca do ministério de Cristo. Se ele podia reconhecer em Jesus um rabi, um mestre, alguém que tinha uma mensagem a dizer, ele desconhecia o que Jesus veio fazer efetivamente entre nós. Na medida em que o diálogo vai se processando, Jesus introduz a necessidade de Nicodemos nascer de novo, de Nicodemos nascer do Espírito de Deus, de Nicodemos reconhecer a obra do Espírito, de Nicodemos reconhecer o Espírito Santo, uma doutrina que está nas Escrituras e que demandou 4 séculos da cristandade para se compreender melhor todo o seu arcabouço. Então talvez fosse demais querer que mesmo o teólogo Nicodemos pudesse saber alguma coisa. Mas eu digo isso porque quando Jesus vai mostrando a obra do Espírito, e nós estamos ali no versículo 7, Nicodemos, aliás, desculpe-me, nós estamos no versículo 4, quando Jesus diz: você precisa nascer de novo? E Nicodemos diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Ele vai voltar para o ventre materno e nascer segunda vez. Ele confundiu a obra do Espírito com uma espécie de regressão. E dentro de um ideal até do campo da psicologia, pode levar as pessoas a identificar traumas, crises na sua vida, e infelizmente atravessa a ponte para efeitos religiosos e que pessoas acham que já tiveram outras vidas antes ou vão ter depois. Doutrina que definitivamente não é bíblica, não é? Nós bem conhecemos isso. Nicodemos confundiu a obra do Espírito com a regressão. E não é difícil pensar que ele, querendo reconhecer em Jesus o esperado das nações, o Messias que era prometido para vir, confundir Jesus como os próprios discípulos, imaginando que ele tinha vindo para restaurar o reino a Israel. Lá em Atos 1, depois de Jesus se apresentar redivivo pouco antes da sua ascensão, ele fez algumas declarações finais e os discípulos perguntaram: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles imaginavam o Messias como um grande general, como alguém que viria para novamente implantar o reino davídico, mas não um reino espiritual, não um reino celestial, não um reino de Deus.
Nicodemos não sabia nada acerca do ministério de Cristo. Em segundo lugar, Nicodemos claramente não sabia que a coisa mais importante é o novo nascimento, é nascer de novo, que a coisa mais importante é nascer para a vida eterna. E Jesus quis marcar isso, de tal maneira que, na medida que o diálogo vai se processando, Nicodemos vai mostrando que não sabe as coisas, Jesus então é taxativo, e agora sim, no versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Talvez a forma como nós já nos habituamos a ler esse texto, muitos aqui já o sabem de cor, a gente não consegue capturar a força do argumento. Jesus aqui está dizendo, Nicodemos, a coisa mais importante para você não é você ser um fariseu destacado, não é você ser esta pessoa reconhecida pelos seus pares, uma autoridade no meio do seu povo. A coisa mais importante para você não é você ter conseguido uma entrevista comigo aqui à noitinha, às escondidas. Nicodemos, a coisa mais importante da vida é ser uma nova criatura. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nicodemos desconhecia isso, mesmo sendo a pessoa que era. Nicodemos não sabia que isso é mais importante, nascer do Espírito, mesmo sendo velho. A gente pensa que isso é coisa para a criançada, a gente vai dar uma criançada aqui, a gente apostando nessa nova geração, investindo nessa semeadura. Deus é Deus de geração em geração, geração mais experiente, a geração extremamente experiente, precisa conhecer esta verdade também. Não é coisa para criança, para moço, para jovem, para gente mais beata, mais religiosa, mais sensível. Todo ser humano, o mais importante é nascer de novo. E uma última coisinha que a gente pode aqui pontuar, que Nicodemos desconhecia. Nicodemos também tinha muita dificuldade de reconhecer, discernir as coisas espirituais. Ele se confundia nestas realidades. É por isso que Jesus, no versículo 10, quando está sendo difícil de Nicodemos entender o que ele está falando, Jesus assim, você já é mestre em Israel e não entende estas coisas? E aí uma curiosidade, porque Jesus diz assim, eu estou falando de coisas terreais, se eu for falar das celestiais, então você vai ficar assim abilolado. E a gente pensa, talvez na nossa pouca prática de interpretação das Escrituras, que Jesus está falando de coisas do presente tempo e não de coisas do porvir. Por realidades terreais, Jesus está falando das realidades espirituais que acontecem nesse tempo na nossa vida. E Jesus apenas está dizendo, eu não posso nem te falar das coisas espirituais que estão reservadas nos céus. Há muitas expressões na Bíblia que apontam para estas realidades, mas a própria Bíblia se cala, diz, vocês não estão preparados para saber. Nicodemos, mesmo sendo um líder religioso, um teólogo, uma pessoa para lá de boa, gente. Não tomem o fariseu como uma pessoa ruim, cumpridor dos seus deveres. Ele não vivia na dimensão da vida eterna. Ele não vivia as realidades espirituais. E nós? Tá bom falar de Nicodemos, né? Tá bom de olhar o que ele sabia e o que ele não sabia. Tá bom tecer críticas a respeito desta figura e conhecer alguns aspectos que eventualmente a gente não havia atentado. Mas o sermão não é para Nicodemos. O de Nicodemos Jesus já fez para ele. A mensagem é para nós. O que nós não sabemos revela muito mais acerca de nós mesmos do que aquilo que nós sabemos. Para que a gente, atentados para o que ainda não sabemos, passemos a saber. E eu queria falar justamente destas coisas, muito pontualmente aqui, coisas que nós precisamos conhecer e que estão nesta passagem. Primeira coisa, a cruz. Quando nós afirmamos que
Nicodemos desconhecia a obra e o ministério de Jesus? Nós, porventura, sabemos? Cruz que eu me refiro não o enfeite que fecha o conjunto do nosso tempo, ou que você pode colocá-la na lapela do seu paletó, ou de pendurá-la numa corrente, ou vê-la exposta numa repartição pública, numa praça pública. A cruz que Jesus carregou sobre os seus ombros. Qual o significado disso? No versículo 14, mais uma coisa importante de se saber. E é com a mesma ênfase do versículo 7 que Jesus disse: o mais importante é nascer de novo. Ele retoma a força do argumento e diz: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, é importante, é muito importante que o Filho do Homem seja levantado. E aí a gente precisa visitar o texto de Números, no Velho Testamento, capítulo 21, para entender essa história de Moisés. Moisés levantou uma serpente. Ele era encantador de serpente. Bom, ele já tinha mexido com serpente lá no Egito ainda, né? Ele parece que era craque nesse negócio. Mas que história é essa da serpente? Eu leio com você Números 21, 4 a 9. Números 21, 4 a 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Tem umas coisas no Velho Testamento que aconteceram, entre esta que nós estamos lendo, que a gente fica assim: mas por que isto? Quando a gente chega no Novo Testamento que a gente entende. Prefigurou a obra salvadora de Jesus. O povo mais uma vez murmurava, vivia reclamando, vivia achando ruim ter saído do Egito. Eles tinham um certo conforto mesmo sendo escravo, e agora ter que atravessar o deserto, isso por uma geração inteira. E este pecado do povo, de incredulidade, de não temer ao Senhor, de não servir ao Senhor, trouxe consequências. Aí veio o arrependimento, aí veio a dor, aí veio o clamor. Moisés orou e Deus disse: então faz uma serpente de bronze, pendura ela numa haste, e alguém que for mordido por ela, quando olhar para ela, vai ser curado, não vai morrer do veneno da cobra. Voltamos lá para João. Esse texto de Números, Nicodemos conhecia. Jesus não estava falando novidade para Nicodemos. E Jesus então agora você entende por que aconteceu aquilo há 1500 anos passados, Nicodemos? É porque eu agora sou levantado num madeiro, numa cruz. Estou ali, braços abertos, para recepcionar a força e hediondez do pecado de toda a humanidade, para que todo que mirar nesta cruz com fé, não é olhar de soslaio, não é olhar e já fechar o olho, não é olhar e ficar embevecido, admirado, fazer comentários acerca da forma, do produto, do material. É direcionar a atenção do nosso coração para afirmar: cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O que aprendemos acerca de nós mesmos quando olhamos para a cruz? Seria Jesus
homem maravilhoso, uma pessoa espetacular, não houve ninguém como ele na face da terra, mas um incompreendido, um coitadinho que foi crucificado. A maioria das pessoas nesse mundo pensa exatamente assim. Não consegue vê-lo como que era importante que ele fosse levantado. E os olhos dos que haviam sido picados pelo pecado, mortos nos seus delitos e pecados, pudessem mirar agora esta cruz e obter a salvação e reviverem e terem a vida eterna. Jesus, na segunda etapa desta conversa, já nem deixando mais Nicodemos dizer mais nada, Nicodemos até aquela hora não tinha dito nada que prestasse, né? Jesus então vai dizer: eu não vim para julgar o mundo, porque o mundo já está condenado. O juízo ele já assumiu quando a luz veio e ele preferiu as trevas, já está julgado. Eu sou a única esperança de salvação, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Ou você engancha a sua nau comigo, ou você já está julgado. Não é uma opção. Fé salvadora, meus irmãos, significa crer que Jesus levou na cruz os nossos pecados. Sabemos disso? Miramos para esta cruz e não ficamos apenas tendo dó de Jesus, mas de nós mesmos, apiedados da malignidade do nosso coração, reconhecidos de que precisamos da misericórdia do Senhor, e olhamos para esta cruz como a nossa tábua de salvação, nossa esperança verdadeira, e podemos cantar: sim, eu amo a mensagem da cruz, rude cruz que se erigiu e onde Jesus foi levantado. O que não sabemos ensina muito mais a nosso respeito do que aquilo que sabemos, para que possamos conhecer e nos aplicar com mais dedicação a esta realidade que precisamos também conhecer. Tiramos aqui também da experiência de Nicodemos, que pode ser bem a nossa, a necessidade de conhecer o novo nascimento. Tema em que Jesus vai batendo o tempo inteiro nessa conversa. A saudação bastante carinhosa de Nicodemos, Jesus atalhou a conversa e disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. No versículo 6, Jesus faz uma declaração muito importante. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, Espírito. Carne não significa propriamente uma realidade de carnalidade, né? No sentido que muitas vezes a gente usa a expressão de mundanismo, de pecaminosidade. É simplesmente a nossa natureza humana. Nascemos dos nossos pais, temos uma procedência genética que vem das gerações que nos antecederam, é a nossa realidade humana, e que é bênção de Deus. Precisamos dar graças ao Senhor que nos criou, e nós reconhecemos que somos um resultado de um ato criativo específico de Deus. Deus nos cria a cada um de nós, mesmo que o processo se dê pela união de duas células dos nossos pais, na naturalidade do processo, nós cremos que a realidade plena nossa é produto da obra específica de Deus. Eu especificamente, você especificamente, feito à imagem e semelhança de Deus. Isso tudo já seria bom, mas só ter esse nascimento natural não resulta em vida eterna. É preciso nascer do Espírito. E por isso Jesus disse que nascido da carne é carne. Nicodemos, você é um homem feito à imagem de Deus, a imago Dei. E você tem revelado esta imagem de Deus em tantos aspectos. Você é um homem criativo, um homem inteligente, um líder. Você é um homem bom, você é um homem de boas intenções.
São atributos de Deus que Ele propaga, que Ele comunica e que a humanidade pode também vivenciar dentro de uma graça geral. Mas isso não é tudo, Nicodemos. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer do Espírito de Deus. Nascer do Espírito, meus irmãos, significa nascer de Deus. E é uma obra sobrenatural. O versículo 8, que às vezes a gente o cita, o menciona separadamente desse conjunto e dá uma ideia diferente. A gente gosta muito dele. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Visto só descendo, dá a impressão assim, que é nascido do Espírito, então você não sabe de onde vem, como é que vai, está perdido do mundo, né? Não é nada disso. Esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo que o novo nascimento é sobrenatural. E que ele precisa ser compreendido numa base superior. Quando a gente quer entender o novo nascimento apenas com os elementos da natureza humana, da carne, nós não conseguimos perceber. O que é nascido do Espírito revela que houve uma operação sobrenatural de Deus. E como é que isso se processa? A Bíblia diz que o Evangelho é anunciado. E que quando nós cremos nesse Evangelho, recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo é selado em nós, vem fazer morada em nós. Ponto. Não existe qualquer pirotecnia, não há qualquer necessidade de que nós precisemos expressar isso com uma forma grandiloquente, mas é algo que a gente, pela fé, sabe. Eu tenho provado disso. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Nascer do Espírito significa nascer de Deus, mas também significa nascer para Deus. Aquele que é nascido de Deus, agora vive para Deus. Aquele que nasceu do Espírito de Deus, porque acolheu a palavra do Evangelho, recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele sabe que a sua vida agora só tem sentido porque ele vive para Deus. A tal ponto que ele pode fazer coro com o apóstolo Paulo e dizer, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Na vida ou na morte, na saúde ou na doença, na falta ou na fartura. Parece casamento, é mesmo. Casadinhos com o Senhor, porque vivemos para Ele. O que não sabemos revela muito mais acerca de nós mesmos do que aquilo que nós já sabemos. O que Nicodemos não sabia, Jesus quis aqui ensinar-lhe. Porventura também não precisamos? Podemos não ser teólogos como Nicodemos, líderes religiosos como Nicodemos era, mas precisamos saber o significado desta cruz e a imprescindibilidade do novo nascimento para a nossa vida. E a última realidade que precisamos conhecer é o reino de Deus. Tônica que Jesus vai batendo. Ele diz, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele diz, você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. E aqui há um jogo de palavras, ver o reino, entrar no reino, o reino que entra dentro de nós, o reino que está dentro de nós. O que é o reino de Deus? Reino de Deus que é a mensagem central do Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15, registra que o Senhor Jesus saía pregando e dizendo, arrependei-vos e crede, porque o reino está próximo. Reino que ele cabalmente inaugurou. Reino que já está aí, mas cuja plenitude nós ainda aguardamos. Reino que é o império da vontade de Deus no meu coração, no seu coração, na nossa igreja, no nosso lar, na nossa cidade, no mundo todo. Venha comigo para 1 Coríntios capítulo 15. Esse texto que fala sobre a ressurreição. Mas há um parêntese tão importante acerca do reino de Deus. A obra de Jesus é
que o reino de Deus se estenda, se expanda por todo o universo. Começamos no verso 24 e vamos até ao 28. Jesus está falando sobre a sequência dos eventos. Jesus, ressurreto, vai trazer agora também os que o temem como ressurretos, os que não tiverem morrido vão ser transformados, cada um pelo seu turno, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E agora o versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Jesus reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, o Pai. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Será que nós entendemos que reino de Deus não é uma circunscrição geográfica, um determinado lugar espacial, uma realidade que está tudo ajustadinho, tudo funciona bonitinho, politicamente correto? Reino de Deus é o império da vontade de Deus em cada coração, em cada escaninho desse universo, em cada vida. É isto que Jesus veio dizer a Nicodemos. Se você entender que precisa nascer de novo, e não importa o cabedal religioso que você tem, aí você vai divisar esse reino, e você vai adentrar esse reino, e esse reino vai entrar no seu coração. Agora, Nicodemos, você precisa fazer compromisso com esse reino. E agora, Nicodemos, sou eu e você. Porque há uma expressão muito interessante, a do versículo 5, quando Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esta água é a água batismal. E batismo é apenas sinal de um compromisso. O batismo em si não salva ninguém, quem salva é só Jesus. Mas aquele que foi salvo por Jesus, ele toma um compromisso com Jesus e se submete a esse compromisso de maneira até formal. E o que Jesus estava dizendo a Nicodemos era justamente isso. Você está pronto a assumir um compromisso comigo? Você está pronto a assumir a cruz de Cristo? Você está pronto a assumir o novo nascimento comigo? Você está pronto a assumir o reino de Deus? Mas isso não é com Nicodemos, é comigo, é com você, é com cada um de nós, é com todos nós. O que é que a gente ainda não sabia? Ou que se sabia só em parte, hoje sabe um pouco mais? Vamos nos apegar a estas verdades. Vamos torná-las parte integrante de nós. Tenhamos a humildade, tenhamos a modéstia de reconhecer as nossas limitações, a nossa finitude nas coisas espirituais, para podermos crescer nelas e estarmos realmente em consonância com a vontade de Deus. Curva a sua fronte, vamos orar. E eu queria que nesta oração, você, instado pela palavra de Deus proclamada nesta noite, assumisse um compromisso com Jesus. Você que talvez até já passou por esse compromisso formal, já foi batizado, já fez a sua profissão de fé, ratifique este compromisso. Olhe para a cruz, não com dó de Jesus, mas de você mesmo que precisa da misericórdia do Senhor. Olhe para a oportunidade do novo nascimento que você já provou, mas precisa revelar isto de maneira plena, total. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, por que é que você remove o passado novamente? Que o império da vontade de Deus se faça acontecer na sua vida, o reino de Deus seja absoluto. Ouve, Senhor, a voz do coração sincera e súplice dos teus filhos nesta noite. Trouxeste-nos à tua casa, Senhor, para cultuarmos a ti, para termos comunhão com o Senhor e com os irmãos, mas para recebermos o ensino das Escrituras. Que a palavra do Senhor seja aplicada pelo teu Espírito à necessidade particular de cada um de nós.
E assim como no passado, pessoas destacadas como aquele que foi objeto da nossa atenção nesta noite, puderam receber esta mensagem. Não sabemos a resposta que ele deu, há uma omissão nas Escrituras. Deixa-nos, ó Deus, realmente no ar acerca disso. Mas nós queremos responder afirmativamente. Queremos corresponder à expectativa do Senhor. Queremos nos comprometer contigo. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos levar esta mensagem avante, esta mensagem real. Hino 288. 288. Fiquemos em pé, irmãos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador e venho receber no reino vai viver, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem frui a redenção, tenho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Ele. Nós agradecemos a presença de todos, também daqueles que nos visitaram nesta noite. Agradecemos a você que nos acompanhou pela internet. Queremos convidar a todos ao encerramento do culto. Dirigimos-nos ao pavilhão Reverendo Oswaldo para um tempo de comunhão, congraçamento, lanche. Vamos estender o nosso tempo aqui. Você que está na internet está convidado também. Venha correndinho que ainda você pega alguma coisa aqui também. Vamos orar. Senhor, dá-nos uma semana de paz, de bênção, muito resultado, ó Deus, para o reino do Senhor. Queremos investir mais e mais contigo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Sejamos, ó Deus, instrumentos da Tua paz, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Que a vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas tuas mãos, que o Senhor te abençoe.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E a vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que Deus te segure nas suas mãos. Vamos saudar na paz de Cristo.